A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 9. O Falar Vivo de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1. A morte de Sara e o casamento de Isaque. Sábado. Ler com oração. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 26 e 27. O Espírito está preparando a noiva de Cristo. Hoje daremos continuidade à leitura do capítulo 24 do livro de Gênesis para abordar o segundo assunto proposto a esta semana, o casamento de Isaque. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Versículo 2 a 4. Abraão envia seu mais antigo servo da casa, aquele que governava tudo o que possuía, para buscar uma esposa a seu filho. Nesse evento, Abraão representa a Deus Pai. O servo mais antigo da casa representa o Espírito Santo. Isaque, o filho de Abraão, tipifica Cristo. Assim, Deus envia o Espírito Santo para buscar uma noiva para Cristo. Essa noiva somos nós, a Igreja. Rebeca representa o povo escolhido de Deus como uma virgem pura. O apóstolo Paulo escreve à Igreja: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. 2 Coríntios 11, 2. Deus enviou o Espírito para buscar essa noiva, essa esposa, essa virgem pura para Cristo. A Igreja hoje é a noiva que está sendo preparada para o casamento. Cristo morreu e se entregou por nós. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Muitos cristãos pensam que a morte de Cristo se resume apenas ao perdão de pecados. Todavia, Cristo se entregou pela Igreja para ter uma noiva. Essa noiva, contudo, precisa ser preparada e santificada com a vida santa de Deus. Deus é santo e precisa de uma Igreja santa, com sua natureza santa. Deus nos buscou no mundo. No segundo capítulo de Efésios, vemos que Ele nos escolheu quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos resgatou como pecadores, nos redimiu, nos salvou e nos trouxe para a Igreja. Por isso, como inicialmente ainda não temos muito da vida santa de Deus em nós, precisamos ser santificados. Muitos cristãos pensam que santificação é resultado de esforço próprio, com discursos como: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Jejue tantos dias, lute contra o pecado com força natural. Isso não funciona. Ninguém consegue ser santo pelo esforço da carne. Desde jovens, muitos tentam viver uma vida santa por si mesmos e não conseguem. Cristo se entregou pela Igreja porque a amou e a deseja. Porém, ele ainda não pode tomá-la como esposa, pois esta precisa ser plenamente santificada. E como Cristo santifica a Igreja? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 26. Por isso, precisamos tanto da palavra, não de uma palavra meramente religiosa ou teológica, mas da palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra que ruminamos, na qual fazemos imersão e que inculcamos no coração, nos lava como água. Pense na água corrente. Quando usamos uma torneira com água corrente, a sujeira é removida. Onde não há água corrente, usa-se um balde. Muitas vezes a mesma água que não limpa adequadamente. Por isso, no Antigo Testamento, a lei frequentemente menciona o uso de água corrente. A água precisa correr para remover a sujeira. Na Igreja, graças a Deus, temos água corrente. A palavra vem como água viva que corre,
lavando e removendo toda a sujeira. Ela remove não apenas pecados, mas toda a natureza não santa, a natureza do velho homem, da velha criação. A palavra nos lava e ainda deposita em nós a natureza santa de Deus. Assim, pouco a pouco, somos preparados como uma igreja gloriosa, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. A função do Espírito Santo é como a do servo mais antigo da casa, que governa tudo o que Deus Pai possui. Ele é fiel, obediente e executa perfeitamente as ordens do Pai. Quando Deus restaurou a criação, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pronto para agir. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito executou a ordem. O Espírito é fiel, obediente e eficaz. Abraão andava na presença de Deus e conhecia seu coração. Por isso, não quis que Isaque se casasse com mulheres cananeias. Mais tarde, esse princípio aparece claramente na lei. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Deuteronômio 7, 4 parte A. Embora a lei tenha sido dada muito tempo depois, Abraão já conhecia esse princípio porque andava com Deus. Hoje o princípio permanece. Não se trata de julgar pessoas, mas de entender que o casamento não é apenas uma satisfação pessoal. Se entregamos nossa vida para fazer a vontade de Deus, nosso casamento também deve estar alinhado com essa vontade. O princípio é casar-se com alguém que não nos desvie o coração de servir ao Senhor, mas que nos auxilie no serviço a Deus. Assim como Eva foi edificada a partir de Adão para ser sua auxiliadora, o casamento deve ser uma união para cumprir juntos a vontade de Deus. Agora anote, conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.